Então, agora após as palestras, iniciaremos a mesa redonda, que não tem mesa, né? Vai ser um debate. Eu, Gardênia Carlos, o que é que vos falo? Estarei coordenando o debate entre os nossos expositores. Solicito aos nossos irmãos palestrantes que se encaminhem ao palco aqui para que nós possamos, em 30 minutos, né, debater um pouco sobre o que foi estudado nessa tarde e noite de hoje. Para iniciar logo com a perguntinha que eu recebi aqui, é para o doutor Eduardo Lima. O espiritismo pode ser considerado como uma das forças da natureza? Por quê? Não se identificou, tá? Opa, forças da natureza. Não. O espiritismo, ele tem fenômenos que são naturais. O que é que você vai chamar de força da natureza? Reencarnação é uma força da natureza ou é um fenômeno natural? Não sei o que você está chamando de força da natureza, né? Mas os espíritos, diz Kardec, Chico Xavier também, os outros estudiosos também, inclusive eles comandam, eles atuam como algumas coisas que a gente chama de forças da natureza. Mas são fenômenos que pertencem à natureza. Daí, Allan Kardec ter dito que a ciência um dia vai descobrir esses fenômenos. Por quê? Porque a ciência vai investigando a natureza. Basicamente isso. Né? Chegaram, já saltei, tá? Ó, gente, se não estiverem satisfeitos, obviamente, com as respostas, né? Repitem, falem mais. Tem. Doutora Eliane, no processo de morte, todos têm ajuda espiritual? Olha, processo é a palavra perfeita, porque não é... O desencarne não é uma coisa abrupta, não. Ela vai acontecendo lentamente. Inclusive, é estudada hoje pela especialidade dos cuidados paliativos, né? Você tem já muito conhecimento. Por exemplo, a pessoa que está em processo de morte, ela para de comer. E as pessoas ficam estressadas, achando que está morrendo porque não está comendo. Mas, na verdade, não está comendo porque ela está em processo de desencarne. Então, todos temos amparadores espirituais, sem nenhuma exceção. Alguns percebem, outros não, né? Só para complementar, a título de curiosidade, estamos, acho que esse final de semana, num Congresso Brasileiro de Cuidados Paliativos. É esse final de semana, né? Aqui, lá no Centro de Eventos. Essa pergunta... doutor Eduardo, você fez um comentário sobre uma crítica da ciência que mencionou Allan Kardec. Por que Allan Kardec criticou a ciência? Afinal, o espiritismo é ciência, religião ou filosofia? Eu ainda estou pensando na primeira pergunta. Porque eu fico pensando sobre as coisas, né? Posso repetir? Porque eu quero dizer com forças da natureza, né? Nós somos naturais, somos seres sociais também, né? Mas, enfim, olha só. O pensamento de Kardec, gente, eu vou resumir, tá? O pensamento de Kardec, eu vou tentar resumir do jeito que eu entendo. Ele é complexo. Não dá para você dizer assim, Kardec falou que o espiritismo é uma ciência. Kardec falou que o espiritismo é uma ciência, mas, ao mesmo tempo, Kardec sabe que o espiritismo não estava sendo aceito pela ciência e ainda iria ser estudado dentro das universidades. Kardec, gente, Kardec, ele é brilhante, viu? O pensamento dele não é simples. O espiritismo é uma ciência, anotem. Não é assim. Se tornar ciência é um processo. No final desse processo de cientificização do conhecimento, o conhecimento se tornando científico, ele é estudado dentro das faculdades e um teórico como Thomas Kuhn vai chamar isso de formação de paradigma. Kardec, ele vai dizer, sim, o espiritismo é uma ciência. Eu estudei
a doutrina espírita cientificamente, inclusive ele tem uma citação maravilhosa. Eu estudei a doutrina espírita cientificamente, deixando de lado a metafísica. Kardec escreve isso ipsis litteris. Enquanto todo mundo estudava Deus de forma metafísica, de forma teológica, 25 séculos de metafísica, se a gente contar só Aristóteles, mas a gente voltar, claro, para Tales de Mileto, o primeiro filósofo, né? Gente, Kardec vai dizer, eu tive empiria, como o doutor Tiago te falou. Eu tenho cartas, eu tenho documentos, eu tenho fenômenos, eu tenho batidas, eu tenho sons, eu tenho fenômenos de materialização, eu tenho empiria, eu tenho documentação. E eu estudei de forma rigorosa. Portanto, o que eu faço é científico, sim. Ainda tem um objeto de estudo, que é o mundo espiritual. É uma ciência. Porém, ainda não é aceito pela academia. E é interessante, para terminar, que quando os primeiros, nossa senhora, gente, os primeiros 50 anos de Kardec, até pós-Kardec, a quantidade de cientistas famosos, gênios, que estudaram a doutrina espírita, incluindo gênios que não eram espíritas, como Alfred Russel Wallace, que ao mesmo tempo que Darwin descobriu a teoria da evolução, William Crookes, nossa senhora, gênios da física, da química, da biologia. Então, assim, o pensamento de Kardec é complexo, ele diz que é uma ciência, mas ao mesmo tempo ele sabe que é um processo e que futuramente iria ser científico. O pensamento de Kardec não é simples, não é binário. É brilhante, Kardec entende a ciência de forma como a gente entende hoje, por incrível que pareça. Ainda estava à frente do seu tempo. Aqui também chegou uma, como ela se identificou, Cláudia Dias nos pergunta aqui para a doutora Eliane. Com exceção do suicídio, a pessoa pode desencarnar antes do tempo? Excelente pergunta, muito grata. Pode sim. Inclusive, o benfeitor Chico Xavier, ele chama atenção para o karma da imprudência. Eu achei muito interessante isso. Tem num livro, eu me esqueci agora o nome do livro, mas é da dona Leonor Chaves de Franca, que era uma família muito ligada a ele, lá em São Paulo. Ele fala 2 exemplos. Por exemplo, você tem uma piscina maravilhosa, linda na sua casa, uma criança de 4 anos, e não tem uma grade de proteção, e a criança desencarna ali afogada. Aquilo ali foi uma imprudência, né? E também tem, no caso do suicídio indireto, no capítulo 7 do livro Missionários da Luz, que é chamado de Socorro Espiritual, e eu já fiz, que a gente tem o canal na AME Ceará, no YouTube, Antônio acidentado pelos pensamentos. Nesse capítulo, André Luiz chama atenção para esse senhor de 70 anos que ele iria desencarnar, porque as emoções desregradas, os pensamentos atormentados dele, aquelas preocupações exacerbadas, iam provocar nele um acidente vascular cerebral. Tanto que eu coloquei na live, quando eu comentei, né? Porque a gente não existe doutor em espiritismo, então a nossa proposta é de estudar e suscitar reflexão. Então, lembrar que as emoções, elas podem levar, né? Eu não desencarnei, me desculpe contar assim, uma história pessoal, que eu senti o amparo do plano espiritual. Minha filha foi atacada por 2 pitbulls. A sorte que ela estava com 2 cadelas e as 2 escaparam. E a minha filha não foi afetada, mas você imagina um mata, imagine 2, né? E o susto foi tão grande que eu fiquei assim, eu quando vi o negócio, fiquei totalmente fora da caixinha, né? E não senti dor, não senti nada, eu só sentia como se o coração não coubesse no peito. Resolvi ir na Unimed, por ir, achei aquilo tão interessante. Cheguei lá, fui colher os exames, o médico, o sistema estava fora do ar, nem olharam, me mandaram ir para casa.
Quando foi no outro dia, eu trabalhando, aí meu filho manda o exame, a troponina, que é o marcador, que era para ser até 35, a minha estava 10.500. Aí a colega me leva, fiz cateterismo. Eu soube depois que o Eldon estava pelo telefone coordenando tudo, para ver quando você não tem que desencarnar, né? Porque pode ter morte súbita por arritmia. E aí, depois, recuperação total, graças a Deus. Mas causado, eu conto essa história para mostrar que é chamado de tactissubo, ou síndrome do coração partido, né? Que é as emoções, elas matam, né? Então, eu conto isso para servir de exemplo, para a gente procurar, né, todos nós. Tanto que eu agora evito me gastar, né, porque quando tem assim, muito problema, olha, eu vou me retirando, porque eu não posso me gastar. Eu já vivi ao vivo e a cores, né? E aí seria um desencarne, porque fora da hora, né? Se eu tivesse desencarnado pelo descontrole emocional. O caso Dimas e o Fábio, né, do Obreiros da Vida Eterna, tem a história do Dimas, né, que eles o pessoal que é espírita, eles vão atrás de quem eram eles na vida real e acham, né? A Adelaide é a aura celeste, eles vão atrás de tudinho. O Dimas também, eles descobriram quem era, mas ele tinha muito excesso de trabalho, trabalhava para sustentar uma família imensa. Houve muitas delações onde ele trabalhava, viu crimes que não podia falar, uma vida que fez com que ele antecipasse o tempo dele. E o Fábio, uma coisa que eu precisaria contar com mais vagar. Então, o que é que ele diz, André Luiz? Assim, eles vão para um umbral como eu, não é? Ele disse, ficou sem jeito. O instrutor disse, não. Eles foram por excesso de trabalho, de preocupação com os outros. Agora, você não. André Luiz já foi por outras mazelas, né? Então, eles disseram assim, ficaram constrangidos, mas disseram, né, gente? Para a doutora Ângela Linhares, chegou aqui uma que é bem cabível aqui. Como está hoje o diálogo interdisciplinar na academia entre a ciência materialista e os estudos entre ciência, saúde e espiritualidade? Quem nos passou essa mensagem foi o Alan Sérgio. Qual Alan Sérgio? Aqui pelo WhatsApp. É? O Alan Marinho? Não. Outro Alan. Sim, tudo bem. Pensei que era o Alan que estava assistindo. Olha, eu não tenho autoridade para dizer como está. Eu me aposentei, continuo trabalhando voluntariamente na UFC para passar, orientar trabalhos espíritas, né, com a perspectiva espírita, dialogando com outras ciências, mas saí da medicina. Saí. E eu acho que não ficou ninguém lá. Nessa perspectiva, não. Na saúde coletiva. E estou feliz de onde eu estou. O importante também é a gente valorizar, como disse a Eliane, a Universidade do Espírito, que é o Centro Espírita. E a vida, né? A vida. Sim, aqui temos uma mensagem enviada pelo Adalto Leitão, um colega que está ali. Ele disse que passou pela EQM, por esta experiência de EQM, e levanta a mão, Adalto, que você mandou a mensagem, para que todos possam saber quem é a pessoa, e ele realmente observou o cenário de atendimento clínico, viu uma luz e teve a escolha de passar para outro plano ou voltar à vida terrena. Hoje, ele diz, sou um dos maiores doadores de sangue no Hemócio, com mais de 100 doações, que supostamente já salvou mais de 400 pessoas. Um convite que faço é que façam a caridade. Doe sangue, cadastre-se como doador de medula óssea. Que maravilha, maravilhoso, maravilhoso. Merece depois fazer uma live, né? Sim. Porque nada como a pessoa contar sua própria vivência, o que ela sentiu, o que ela pensou, a transformação que ela sofreu, né? É bacana. Doutor, deixa eu aproveitar para fazer uma merchan. Eu já entrei em contato com ele ali. E lá no nosso canal, em breve, a gente vai marcar também para entrevistar ele. Inclusive, aqui também o César passou também pelo EQM, né? Isso. E rapidamente me perguntaram lá fora, disseram que não encontraram o canal do YouTube, é com H, gente. Grupo de Estudos Hermínio C de Miranda, só a letra C, tá?
Grupo de Estudos Hermínia de Miranda no YouTube. Se inscrevam. Eu Temos- fico babando, Perdão. olha só, desculpa, Não, porque já me operei umas 15 vezes. Ainda não teve nenhuma. Não, já ouvi música transcendental, ouvi os Então, espíritos gente, eu não materializados, sei nem o mas que não dizer. saí do corpo. Tiago, qual é a média? A cada 20 Louca cirurgias pra você tem um EQM? Como é que é? Tem uma estatística aí? Não tem, não. Não, mas... temos aqui uma pergunta para o doutor Tiago Salles, que ele já se identificou, é o Gabriel Gritti, e ele disse, doutor Tiago Salles, no decorrer da sua palestra, o senhor cita a esquizofrenia como diferenciar, cita a esquizofrenia. Como diferenciar a esquizofrenia com alguém que tenha mediunidade? Como que o psiquiatra fecha o diagnóstico? Pode pular? Olha, Quantas horas ele tem? A pergunta é complexa, a resposta é mais ainda. A gente não chega a um ponto de certeza sobre isso, mas eu queria fazer só um pequeno comentário sobre a questão das universidades estarem aceitando a pesquisa. Eu entendo da seguinte maneira: houve muito mais rejeição antes, né, por a questão dogmática, tanto do cientificismo dogmático, quanto a questão materialista e tal. Mas isso tem mudado bastante. O Alexander, o pesquisador em quem eu inspirei toda a apresentação, ele fala que se surpreendeu, inclusive, quando foi fazer uma revisão, uma meta-análise, uma revisão sistemática de literatura em cima dessa questão de sobrevivência da consciência após a morte. Ele encontrou mais de 2.000 artigos publicados sobre esse tema, né? Então, não é uma coisa que... E por que isso está acontecendo? Porque você pode acreditar no que quiser, o livre-arbítrio é garantido, mas o fenômeno natural da natureza, da realidade humana, se impõe. E o espiritismo, ele consegue trazer consegue concatenar ciência, filosofia e religião sob um único prisma, né? Então, o que é científico, às vezes vem da religião também. Às vezes a religião, do ponto de vista desse prisma nosso, pode trazer luzes à ciência, e as duas caminharem juntas. Então, tem melhorado bastante e é profícuo, vai melhorar ainda mais e vai chegar a um ponto de interseção em que vai a espiritualidade e o espiritismo, a doutrina vai estar dentro da universidade como que não tivesse escolha, porque a realidade vai ser imposta e a gente está caminhando nesse sentido. Isso eu gosto de pensar dessa maneira, tá? Trezentas dissertações e teses sobre espiritismo. Olha, corroborando o que eu acabei de falar. A doutora Kevin. Eu gostaria só de trazer a reflexão de que ciência é a construção do conhecimento. E o Estado é laico. Laico significa que a gente tem liberdade. Então, você pode propor o seu estudo no que você achar, naquilo que você quiser estudar, né? Agora, eu acho muito interessante nas leituras, eu até queria colocar assim, como mediunidade, ela traz, já foi feito estudo pelo doutor Alexander, que os médiuns que ele pesquisou, está na tese dele, são mais saudáveis mentalmente do que as pessoas que não são médiuns, né? Então, essa história de sempre é bom ter o psiquiatra e o centro espírita sério, para a gente valorizar ainda mais como é importante um centro espírita sério. Você vê, por exemplo, a doutora Gardênia é advogada trabalhista de sucesso, brilhante, trabalha no ICE. Aliás, a turma do ICE é assim de tirar o chapéu, né? Então, a gente... mas a mediunidade, ela, para o povo em geral, ela dá muito poder, viu? Tem um livro, A Experiência Psíquica Atrás das Cortinas de Ferro, escrito na época que tinha, né, por duas jornalistas, que lá eles estudam muito o pessoal do leste europeu,
do próprio Reino Unido, próprios Estados Unidos também, que tem a parte de... Eles têm setores especializados na psicometria, né? Que é um dos livros mais fantásticos do Ernesto Bozano, Enigmas da Psicometria. E nesse livro da Experiências Psíquicas Atrás da Cortina de Ferro, que é de, não me lembro, a década bem antiga, 70, eles lá faziam experimentos chamado de bomba psíquica, porque o objetivo deles é controlar mentalmente. Vem um estadista americano, estadunidense, ou sei lá de onde, ele quer controlar mentalmente. Então, a espiritualidade, com certeza, não deixa os portões escancarados, porque a gente iria fazer muita coisa mal feita, né? Eu acho que eu não tive experiência de quase morte, porque, do jeito que eu gosto de falar, meu problema é parar de falar, né? Ia falar, porque onde eu chego, todo mundo sabe que eu sou espírita, que eu já estou pedindo a Jesus na próxima encarnação, e o povo fica assim, minha filha, é isso mesmo, entendeu? Então, eu acho que também eu acho que talvez eu ultrapasse um pouco, né, o limite. Temos mais Só perguntas. para responder a pergunta do Gabriel, que eu ainda não tinha, existe um artigo, não à toa do Alexander, em que ele tenta fazer uma análise reflexiva sobre como diferenciar experiências patológicas de experiências espirituais. Ele chega a 4 possibilidades. Você pode ter ou uma experiência que é só dentro da patologia, ou só espiritual. Você pode ter uma experiência patológica que leva à experiência espiritual. Você pode ter uma experiência espiritual que leva à patologia, e você pode ter as duas concomitantes. Então, até que ponto a gente não vai dizer que a própria esquizofrenia já não é uma experiência espiritual em si, médio-anímica, e seguindo a lei de causa e efeito. Mas, do ponto de vista da psiquiatria clínica, o que diferencia a manifestação mediúnica da esquizofrenia enquanto conceito, né, enquanto nosologia da medicina, é a questão da quebra, da fragmentação da identidade. Quando você tem psicose, você alucina, você delira, tem pensamentos paranoicos, você desorganiza seu pensamento, você meio que deixa de ser você. Existe uma quebra do padrão anterior, que isso, com certeza, traz sofrimento, traz prejuízo. Na experiência mediúnica, você pode ouvir vozes, pode ver coisas, mas essa sua identidade, ela pode entrar em perturbação psicológica, principalmente se você não tiver conhecimentos sobre espiritualidade e tal, mas você não deixa de ser quem você é. Você pode ficar ansioso, você pode deprimir, né? O médium, quando ele chega com essa responsabilidade de ser dotado de uma mediunidade ostensiva, ele sofre uma pressão psicológica e pode até adoecer por causa disso, né? Aí, o que fazer com essa mediunidade? Mas a questão maior é a seguinte: quanto tempo e quanto sofrimento nós estamos tendo em não termos a visão do espiritismo, a visão da realidade do ser enquanto ser espiritual, para analisar e conseguir tratar a contento por causa de preconceitos científicos e religiosos. Quantos esquizofrênicos poderiam não ter se agravado, não ter tido piora do quadro, ou ter até tido uma cura, potencial cura, e isso é possível, está publicado desde a década de 30, no Sanatório de Uberaba, com o doutor Inácio, né? Isso, terapias antes da farmacologia, e conseguir-se cura em pacientes com psicose. E hoje a gente tem esse dogmatismo medicamentoso, que muitas vezes faz mais gerar promessas, que muitas são vãs, e que não consegue sozinho, em absoluto sozinho, não consegue gerar a saúde mental que se espera. Mas passos futuros vão ser dados. A gente vai caminhar para esse sentido. Gente, 3 pontos. Existem algumas dissertações, pelo menos uma dissertação e uma tese, que tocam na questão do espiritismo como fábrica de loucos. Desde o século XIX, inclusive, isso é o título de uma tese, o espiritismo fábrica de loucos, né? Desde o século XIX,
a Igreja Católica, nossa irmã Igreja Católica, pelo qual eu tenho um grande respeito, admiração, e adoro até alguns rituais da Igreja Católica, eu acho lindo, eu não participo, mas eu acho muito bonitos. A Igreja usou durante muito tempo, muitas décadas, o Espiritismo de ser uma fábrica de loucos. E o que o doutor Tiago acabou de falar, falando de outra forma, é que a ciência está descobrindo que a doutrina espírita, na verdade, é o contrário. É fator de cura para sofrimentos mentais, né? Então, esse processo, essa história do espiritismo está sendo recontada por historiadores, sociólogos e psiquiatras. E de 10 anos para cá, o que está se formando é isso. E a tese, né? A tese do Alexandre Moreira é Fenomenologia dos Fenômenos Mediúnicos, né? Psicopatologia, alguma coisa assim, um título completo. Mas, gente, é uma tese recente. Lá no IPC a gente estudava isso 20, 30 anos atrás, já desde a época da USP, que a turma ainda estudava, o grupo da USP, o Interpsi, que a turma estudava fenômenos anímicos. Então, assim, para não prolongar muito, que eu sei que tem muitas perguntas, fazer uma reflexão para a gente. O que é que nós, enquanto movimento espírita, estamos fazendo para auxiliar os cientistas espíritas? Para a gente pensar. Nós estamos divulgando o trabalho deles. Esses mais de 300 mestres, doutores, especialistas estão sendo convidados para congressos, estão participando dos eventos, para a gente pensar. Temos uma pergunta direcionada aqui para a doutora Eliane e doutor Tiago. Iniciar aqui com a doutora Eliane e ele pode complementar, né, doutor Tiago? Qual o nível de aceitação das práticas alternativas, como passe e cirurgia espiritual e dos saberes populares pelos médicos do SUS? Olha, pelos médicos do SUS, eu que dou a vida pelo SUS, que trabalha há quase 40 anos no Sistema Único de Saúde, que eu acho que é Deus na Terra mesmo, com todos os problemas e defeitos, mas depende de cada equipe, depende da demanda. Por exemplo, Maranguape, onde nós fizemos uma parte do trabalho, que tinha na época a Sala da Fé, que a professora Ângela Linhares foi minha orientadora, e a gente andava em cada quarteirão de Maranguape tem um rezador. É um negócio mágico. Eu fui para congresso de rezadores, de raizeiros. Então, vários estudos foram feitos no local e viram que era uma demanda da cultura local. Então, fizeram a Sala da Fé. E foi uma experiência muito mágica, porque o povo, ele acredita no rezador, que já deve ter desencarnado, seu Ananias. Então, ele ia perguntar para o rezador se tomava aquele medicamento, ele ia perguntar para a enfermeira se tomava aquele medicamento que o médico tinha passado. Ali que eu entendi o que significa realidades, mundos paralelos. Porque o médico do posto evangélico, nunca conversei com ele. Eu não ia como médica, eu ia como um estudante que chegava lá paisano, né, para estudar e ver o local. E via, o povo saía do consultório do doutor para falar com a enfermeira, para falar com o rezador. Se o rezador, tanto que Maranguape acabou com a mortalidade infantil por diarreia, porque quando as enfermeiras tiveram, a ficha caiu, porque a mortalidade lá era a nível de Biafra. Então, elas foram de casa em casa e viram que as crianças que tinham morrido nas casas, o soro oral e nas prateleiras. Mas todas as mães tinham levado os bebês para o rezador, que estava virando anjinho. Então, fizeram o quê? A prefeitura cadastrou os rezadores, capacitou, aí o rezador detectava a criança grave e mandava para o posto. Com isso, acabou-se a mortalidade infantil, praticamente. Então, isso depende de quê? Não existe proibido. O que eu quero dizer, peguei o Paranjano Grande Circular para dizer, né?
Não existe que é proibido isso. Depende de quê? Da sensibilidade da equipe. O médico evangélico que não estava... Tinha um santo horror ao rezador, né? Mas o povo queria o rezador. Então... A antropologia médica, ela já há mais de 50 anos, ela mostra que as pessoas têm necessidade de dar significado aos adoecimentos, ao sofrimento e à perturbação. Eu me lembro que uma vez, indo com a Eliane numa entrevista, a moça perguntou, por que você foi no rezador? Aí ela disse, olha, eu fiquei me perguntando, será que a doença está na alma ou está no corpo? Eu tenho a impressão que quando eu peguei o marido emprestado, não está muito certo. Ela vai pegar uma dimensão ética para informar de uma coisa. Se você chegar o povo não é tão colonizado pelo discurso só do corpo. Isso é que é importante. Ele pergunta de uma dimensão ética. Será que quando eu briguei com meu pai, eu abandonei, eu não estou bem? Será que é por causa disso que eu comecei a ficar doente do corpo? Quer dizer, a pessoa vai amplificar a pergunta pelo que é o sofrimento dela, por causa de quê? A partir de se abrir para não se ver só como corpo. O povo é menos colonizado. Pode reparar isso. Isso diz, não somos só nós, não é, que estamos dizendo isso. Então, eu achava muito interessante essa coisa deles acharem que tinha alguma coisa que não estava no corpo, devia estar na alma. E daí eles começavam a se perguntar das outras dimensões éticas e outras coisas que faltava eles fazer, ou que eles estavam tropeçando, se aquilo estava contando naquela corporeidade adoecida. Bom, desde 2002, se não me engano, que a gente tem as PNPICs, né, as políticas nacionais das práticas integrativas e complementares. E eu não me lembro agora o ano, mas já faz até um bom tempo que foi inserido dentro das PNPICs a tratamento com imposição das mãos, que é um tratamento que faz referência, exatamente, que é a fluidoterapia, que é o passe espírita, como seria a bênção católica, ou reiki, a questão do tratamento biomagnético, né? E está tudo certo. A questão dos médicos recusarem, eu nunca vi nenhum médico ser contrário. Isso, inclusive, não pode ser institucionalizado, né? O médico não poderia fazer isso, porque a instituição tem que honrar o que você tem de normativo dentro do SUS. Agora, se a pergunta foi para o lado dos médicos acreditarem, aí é uma questão da pessoal, né? A questão do próprio livre-arbítrio. Eu sei que o ensino médico, que foi muito acorrentado pelo modelo biomédico, aquela coisa do biológico, da química, da medicação, tem mudado para melhor. Vou falar aqui, doutora Eliane, né? Estava lá dentro, foi semente de mudança, e acredito que as consciências também, né? A humanização está acontecendo porque a gente está progredindo enquanto sociedade, e quando se escolhe uma área de saúde, né, normalmente se tem um pouquinho, piada interna, um pouquinho de ideia de fazer o bem, né? Pode ser que a gente não tenha toda essa ideia, mas essa ideia já está ali de alguma forma, e a evolução vai nesse sentido. Eu vou contar só assim em termos de piada, né? Mas tinha momentos que eu ia dar aula com a Eliane na medicina e o pessoal ficava rezando o texto, a aula, porque com medo daquelas conversas, entendeu? Temos uma pergunta aqui para o doutor Tiago, viu? Doutor Tiago, sobre a sua pesquisa na época da pandemia, né? Você falou dos espíritas convictos e a sua imunidade à ideia do suicídio. E sobre as outras religiões, católicas e protestantes, qual seria o resultado? Eu apoio. Quero que todas elas passem bem. A minha pesquisa, ela foi centrada no espiritismo, porque esse é o meu foco de pesquisa. E eu não veria sentido de fazer uma pesquisa fazendo comparação do ponto de vista religioso, né? Não acho que cabe isso. Até não teria vantagem do ponto de vista de dado científico, né? Mas concentrar na ideia de que a terapêutica espírita é uma terapêutica, de que a educação, a instrução, o estudo e o trabalho de caridade, que também a reforma íntima é um trabalho de caridade,
que a gente vai, por meio do estudo também, inteligência racional e moral, então isso tende a nos elevar, né, a ser positivo. E a minha pesquisa foi nesse sentido, né? Acho que eu respondi. Não. Olha, no livro do Leon Denis, sobre Joana d'Arc médium, ele mostra muito claramente, muito evidentemente, muito nitidamente, que havia uma polarização, no caso da Joana d'Arc, entre o que ele chama, com relação à mediunidade, uma polarização entre demonização e a heresia, essas coisas, e loucura. Na verdade, de forma com outros traços e com outras vestiduras, essa questão se coloca quando a gente trabalha com centros espíritas na periferia. 25 anos nesse centro, assim, junto a uma coordenação de centro, a gente escuta toda semana histórias. Assim, é como as pessoas são demonizadas quando contam as suas histórias medianímicas, né? Então, acho que é importante a gente dizer que tem... Aí eu coloco a pergunta do Eduardo. O que a gente está fazendo com relação a isso, né? Porque, nesse ponto, eu acho que o Espiritismo tem um papel muito importante. Tirar essa demonização e essa loucura, né? Ele está trabalhando nessa área da loucura, mas há muito de demonização. É o demônio que está falando, as pessoas ficam piradas. A minha filha, que quando trabalhava lá no Walter Cantillo, trabalhavam estágio, né? Passava o ano todo trabalhando, quando a pessoa voltava para o interior, o pessoal dizia, ela viu o demônio, ela está com o demônio, voltava a piração da criança, devido à sensação que ela tinha de estar sendo colocada como carregando o demônio. Eu tenho 1000 casos para contar isso, é uma vida inteira. Então, acho que a gente tem um posicionamento de positivar essa discussão. Não precisa falar das religiões, não é? Não precisa, mas positivar. Meu último trabalho não foi publicado, ainda vai sair, desde 2017, é sobre a educabilidade da experiência, das histórias de alma ou experiência medianímica, o elogio a Kardec. Foi minha última tese, não é a do doutorado, é a de professora titular. Eu não resolvi falar porque eu achei que era um nível de exposição pessoal, era uma tese muito longa. Eu acho que é melhor os outros lerem e falarem. Então, eu queria dizer que eu me esforço para mostrar Kardec na positivação da experiência medianímica, porque o solo é a dimensão desejante, né? Nesse solo, a experiência medianímica incide. E a pessoa, nessa busca de significação, vai construir o que se chama experiência constelada, uma leitura constelada, quer dizer, ela vai juntando várias experiências. A cada experiência que ela faz uma interpretação positivada da relação com a sua mediunidade ou com o que ela vê nessa dimensão, a cada referência assim, ela busca outra, ela forma como que um caminho luminoso que informa ela mais de si mesma. É uma experiência educativa, reflexiva, e tem muitos detalhes do que Kardec traz, positivando. Quer dizer, não estou preocupada, assim como eu não acho que tem que tensionar religião e espiritualidade, mediunidade e, no caso do que ele está estudando, tudo bem. Mas eu acho que o mais importante é em que solo que a doença psíquica está, em que solo que a mediunidade está falando coisas para o sujeito, não é? E o que ela diz que eu posso aprender com isso. Mais ou menos assim. Doutora Eliane, o Rogério Castelo pergunta sobre a luz emitida por espíritos materializados. Existe algum estudo ou teoria a respeito da bioluminescência do corpo espiritual visto nas materializações? Seria apenas uma consequência da alta frequência vibratória do ser espiritual? Eu vou agradeço essa pergunta, Rogério, né? E o que eu li, né? Porque quanto mais eu sei, mais sei que eu não sei de nada, né? Lendo sobre Peixotinho, nós temos 2 médiuns, o seu Almerindo Reis e o Peixotinho, que a gente deveria fazer assim não sei nem que monumento para, né, uma fundação, alguma coisa assim. Mas
Nos livros que falam sobre as materializações de Peixotinho, que eram luminosas, havia uma recomendação de comer peixe. E também tem o dossiê Peixotinho, que fala que o ectoplasma é retirado das plantas de todas as pessoas, e as pessoas que estavam presentes não deveriam comer carne, nem carne vermelha, nem fumar, né? A recomendação. Então, assim, o que eu sei, e, obviamente, também da elevação espiritual. Agora, no caso da Joyce Nel, quando ela via um vulto escuro, o Bolzano tem até um termo, tipo assim, de uma visão simbólica, que o ser espiritual estava trazendo uma informação para a enfermeira de que aquela pessoa estava prestes a desencarnar, né? Então, mas quem trabalha com ectoplasmia, que não existe praticamente, agora a gente sabe, o lar de Frei Luiz, no Rio de Janeiro, tem também em São Paulo, mas eu não sei se continua. Mas o instrutor Garcês, que, pelo que eu li, né, nesses livros sobre Peixotinho, é uma entidade hiper evoluída, era quem tomava conta das reuniões de materialização. Ele disse que havia chegado o momento, era mais momento de materializar o espírito. Então, sim, esses espíritos que têm essa luz intensa são seres evoluídos, sim. A luz, né, com certeza, quando o médium come peixe, ela pode ser, né? Na obra aquela luz só parece dela cantada, uma coisa linda, né? Muitas perguntas aqui ainda, mas essa é para o doutor Tiago. Ela pergunta, Cláudia Dias, quer saber, no livro Loucura sobre o Novo Prisma, Bezerra de Menezes, diz que há loucos que não têm doença no cérebro. Poderia nos explicar melhor esta informação? Aliás, um comentário, né? Quem não leu o livro do Dr. Bezerra, o faça, porque é um livro muito tranquilo de ler, assim, tem coisas complexas, mas é excelente, é ótimo. Vamos lá. Nós estamos falando de uma manifestação, uma doença psíquica, né? Uma manifestação de um sintoma psicótico, uma alucinação, delírio, não significa que a causa primeira desse consciência da psique, certo? Agora, o que acontece é, quando essa perturbação continua, progride, aí isso vai agredir o material físico, que é o cérebro, e quanto mais tempo passa com o sintoma vigente, daí eu falei da questão do tempo, né, a gente pode estar perdendo tempo em tratar melhor. Quanto mais o sintoma fica vigente, mais aquele cérebro fica machucado, né? Então, assim, o aparelho psíquico, ele vai desde da estrutura inconsciente profunda, onde a gente tem a consciência espiritual, e tem os complexos anímicos de crescimento, né? Que eles podem aflorar, podem emergir em algum momento, fazendo uma experiência espiritual que não inicia no cérebro, mas que depois, se não for tratada, ela vai com certeza afetar o cérebro. Mais alguma consideração, queridos irmãos? Então, nós vamos chegar a um momento, eu vou pedir licença, eu vou me dirigir. Fala enquanto você fala, eu vou me dirigindo, com licença. Um rapaz, um gaúcho, chamado Sandro Fontana. Ele fez um estudo sobre o passe
e ele sobre o que seriam. Agora eu estou falando em termos materiais. Essa tal energia luminosa que nós espíritos sabemos que existe, que sai, que, enfim, emana das mãos do passista, né, durante o livro Sandro Fontana, agora eu me recordo o nome do livro, mas tem lá no canal uma entrevista maravilhosa com ele. Mas só um detalhe, gente, olha só. Um centro espírita de uma cidade lá, uma capital do Ceará, ele foi fazer um curso de ciência espírita, ele trouxe um determinado palestrante, estudioso, vários livros publicados, mas, gente, não dá para chegar também para um cientista e falar assim, olha, André Luiz disse isso, Leon Denis disse aquilo, Chico Xavier disse aquilo, o cientista vai dizer sim, e daí? Cientistas conversam com cientistas. E é bom que seja assim. Porque senão a gente sai da ciência, a gente, aí falando como espírita, a gente evolui. A gente volta lá para mitologia, volta lá para o obscurantismo medieval. Então, eventos como esse, eu me sinto imensamente feliz de estar sendo convidado para um evento como esse, fico muito grato, porque aqui nós falamos de ciência com cientistas que estão fazendo um trabalho que daqui a algum tempo vão ser aceitos pela faculdade, como era o sonho de Allan Kardec. Então, nessa minha última fala, eu só quero agradecer demais a doutora Eliane e o pessoal do ICE, que propicia um momento como esse, porque futuramente os cientistas eles não vão só aceitar o que os cientistas atuais falam, mas certamente eles vão ampliar o seu paradigma e vão chegar aonde a AME, há alguns anos, algumas décadas, já está debatendo. Então, quero agradecer demais essa oportunidade de conversar e de participar desse evento. Muito obrigado, viu? Falando mais uma vez. Minhas amigas, meus amigos, caríssimos irmãos e companheiros, chegamos ao final do 9º Encontrame. Ao longo deste dia, nós fomos estimulados a refletir sobre a finitude e a transcendência, sobre a valorização da vida e sobre a imortalidade da alma, dentre tantas reflexões. Desejamos que os conceitos e conteúdos aqui abordados e discutidos nesse clima de fraternidade, em expressão cognitiva e emocional, façam-se os trampolins para um maior entendimento, alicerces para a construção de uma fé raciocinada e nos remetam a um sentimento de profunda gratidão ao Criador. A Associação Médico-Espírita do Ceará, por meio de sua presidente, dos dirigentes e associados, sente-se muito gratificada e honrada pela sua presença indispensável, pelo seu carinho e pelas vibrações, bem como a estimulante participação de vocês, de todos, nesse encontro que nós estamos, nesse momento, encerrando. Agradecemos também em nome da Casa Espírita, que nos recebe e nos acolhe em sua sede, abrindo suas portas para que a AME Ceará realize as suas reuniões presenciais, que é o Instituto de Cultura Espírita do Ceará. Agradecemos, penhorados, aos amigos e companheiros por sua expressiva colaboração e inolvidável participação nesse evento. Agradecemos aos nossos caros apoiadores, o Instituto de Cultura Espírita do Ceará, o Centro de Memória Viana de Carvalho, Federação Espírita do Estado do Ceará, FEEC, o Grupo Musical Ave Cristo e o Memorial Bezerra de Menezes, MEBEM. Queridos amigos e irmãos, é com imensa gratidão que nos reunimos neste momento para refletir sobre as bênçãos e aprendizados que recebemos ao longo de nossa jornada. Não poderíamos deixar de reconhecer a presença amorosa de Deus, de Jesus, de Allan Kardec e dos bons espíritos que nos inspiram
e que nos guiaram, trazendo e nos inspiraram durante a tarde inteira, trazendo luz e alento aos nossos corações. É nessa energia elevada que nos fortalece e nos motiva a seguir em frente, sempre buscando o bem e a evolução espiritual. Agradecemos a todos vocês pela valorosa presença, pelo carinho e pela amizade que tornaram este encontro ainda mais especial. Que possamos levar conosco as lições aprendidas e a paz que também encontramos aqui ao lado de vocês. Agora eu passo a palavra para a nossa confreira, doutora Eliane, nossa presidente da Associação Médico Espírita do Ceará, que nos brindará com suas considerações finais e nos conduzirá em uma prece de encerramento, elevando os nossos pensamentos e sentimentos ao plano espiritual. Com amor e gratidão, vamos ouvir a nossa irmã, doutora Eliane. Nós queremos agradecer esse microfone. O nosso agradecimento a Deus é sem palavras, não temos como agradecer a Deus. Agradecemos ao professor Kardec, que esteve aqui conosco, abrilhantando o nosso encontro, todos que trabalharam, porque foram muitos voluntários, mas eu gostaria de chamar aqui a nossa querida doutora Gardênia. Eu gostaria de trazer, assim, 1 milhão de flores, mas a gente trouxe essa pequena lembrança. Não dá para dizer o tanto que ela trabalha na AME. E outra pessoa também, a Mulher Maravilha, Vivi. Cadê a Vivi? Viviane, que todos trabalharam assim, não daria para chamar de um por um, porque, né, seria até amanhecer o dia. Deus abençoe. Muito, muito grata. Não temos palavras para agradecer o trabalho de todos que compareceram, de todos que estão aqui. Até eu estou impressionada que numa hora dessa ainda tem tanto de gente sentada, assim, eu não acredito, só porque eu estou vendo. Então, vamos pensar em Jesus. Eu gosto muito do texto, a aliança da ciência com a religião no Evangelho. Vamos ouvir e acompanhar mentalmente a oração que o nosso Senhor Jesus, o divino médico, que a gente sabe que as AMEs estão no coração de Jesus, pedindo a Deus que possamos caminhar com Jesus, por Jesus e para Jesus, acompanhar mentalmente a oração que ele nos ensinou e finalmente que a gente possa cantar juntos o hino ao Dr. Bezerra de Menezes. Pai nosso que estás nos céus, na terra, em todo o universo, santificado seja o teu nome em louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e misericórdia, e que a tua vontade justa, soberana e sábia faça-se acima dos nossos desejos, aqui na terra e nos círculos espirituais. O pão do espírito e do físico dá-nos hoje e sempre, e perdoa, Senhor, as nossas ofensas, ensinando-nos a perdoar com esquecimento de todo o mal. Não nos deixes cair diante das tentações, que são consequências das nossas imperfeições, mas livra-nos de todo o mal, principalmente do mal que existe em nós, porque só em ti brilha a luz do amor, da paz, da justiça por todo sempre. Dá-nos, Senhor, forças, fé e coragem. Ilumina as nossas mentes, ajuda-nos a caminharmos com Jesus, por Jesus e para Jesus. Abençoa toda a humanidade e fica conosco hoje, agora e sempre, porque sem ti, Senhor, nada somos e nada podemos. Ó, vinde
Vinde, bom amigo, amado e benfeitor, das luzes do infinito de cintilações. Ó, vinde amenizar a nossa grande dor, espargindo em mãos cheias as consolações. Bezerra de Menezes, servo do Senhor, apóstolo do bem, a nos iluminar, celeste mentor, em passes de amor, águas fluidificai, movimentai vossas falanges protetoras, dai-nos as bênçãos redentoras, balsamizando os corações. O sofrer é um bem divinal, que o Senhor nos envia do astral, é o cadinho imortal da perfeição, a nos redimir das nossas vidas mal vividas, ante o Evangelho todo luz. És a apoteose do amor, redime a nossa dor com Jesus. Graças a Deus.